Boa tarde. Essa é a terceira tentativa que eu faço da nossa live. Eu acho que esse horário das 5 horas é um horário bem concorrido. Eu já fiz a leitura do currículo da doutora Andréa Calçada e hoje nós vamos falar sobre perícia em casos de alienação parental. A doutora Andréa Calçada é psicóloga jurídica, já fiz a leitura do currículo dela. Vou convidá-la para participar. Nós darmos então o convite. Vamos aguardar. Ver se ela entra. Adriana. Oi, tá me vendo? Não. Só um momentinho. Não? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá certo. Bom, pessoal, já que pelo jeito a gente vai fazer a live sem que ela me veja, eu vou me manter aqui quietinha para não perder vocês. Vamos lá. Pois é, olha só. É porque a gente está com uma chuva muito forte aqui no Rio e eu não sei se é a internet, mas eu tô te ouvindo muito. Pode ser. Eu abri uma porta ali para ver se melhora. Mas eu acho melhor a gente fazer sem a imagem mesmo, é um jeito. Não tem problema, até porque em determinados momentos eu deixo só você na tela. Então, eu vou te apresentar novamente, porque teve outras pessoas que entraram. Então, a doutora André Calçada é psicóloga clínica jurídica, perita em varas de família do Tribunal do Rio de Janeiro, assistente técnica jurídica em varas de família e criminais em todo o Brasil, é autora do livro Perdas Irreparáveis, Alienação Parental e Falsas Acusações de Abuso Sexual. Escreveu vários artigos na área com o tema e hoje nós vamos falar sobre perícia em casos de alienação parental. Então, doutora Andréa, fica à vontade. Vamos iniciar o nosso diálogo aí, mesmo sem se ver. Pode ser que o sinal melhore. Pois é. Seja muito bem-vinda ao Abelapa, viu? Seja muito bem-vinda. Olha, um grande prazer estar aqui com vocês, com a OAB Lapa, com você, doutora Adriana, que é uma pessoa ímpar e de muita força aí no meio do direito de família, né? Queria só perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo bem ou se tem um barulho vindo do fundo, porque eu abri a porta para ver se melhora o sinal. Só me avisem, tá? Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. A ideia é falar, então, sobre a perícia psicológica em casos de alienação parental, principalmente porque hoje é o Dia Internacional para a Conscientização da Alienação Parental. E estamos aqui, então, né, nesse dia tão especial. Queria falar um pouquinho para vocês, assim, que eu comecei a atuar nessa área antes que se usasse o termo alienação parental no Brasil. O meu primeiro livro, que foi escrito a 6 mãos, é do ano de 2001 e foi decorrente de uma experiência numa equipe psiquiátrica que tinha uma atuação na área jurídica. O psiquiatra, ele atuava como perito em vara de família e nós já fazíamos o que foi parar na lei em 2010, que era avaliação pericial em equipe, e que traz para a gente assim, um olhar muito mais amplo sobre as dinâmicas familiares. E então, assim, em 2001, gente, não existia o termo alienação parental no Brasil. Veio parar no Brasil aqui lá em torno do ano 2006, trazido, se eu estiver errada, mas eu acho que não, foi a doutora Maria Berenice Dias. E a gente, nesse livro lá em 2001, a gente já falava sobre a dinâmica da alienação parental. Né? O tema desse primeiro livro foi falsas acusações de abuso sexual, o outro lado da história. E aí, é claro, né, naquela época a psicologia jurídica ainda nascia, né? Eu fiz a primeira turma da UERJ aqui no Rio de Janeiro em psicologia jurídica, não como pós, mas como parte da graduação. Então, tudo era muito embrionário. E é claro que ao longo do tempo, eu, enquanto profissional, fui
amadurecendo e a gente foi mudando, né? Eu fui mudando a minha forma de trabalho. Eu, na verdade, atuo na área jurídica desde essa época, mais ou menos, 2001, 2003, né? Que o livro começou a ser visto, né? Principalmente aquela época pelos pais, que homens, né, que após o divórcio, principalmente, não conseguiam conviver com seus filhos e nem participar da vida deles. Então, assim, já que a gente está no dia, né, de combate à alienação parental e de conscientização sobre o tema, eu sou prova de que desde aquela época, assim, existia um movimento dos homens, né, que vinha em contraposição a algo histórico, né, social, financeiro, que era os homens tinham o poder do dinheiro e as mulheres o poder sobre os filhos. Na hora do divórcio, cada um brigava com o que tinha. Então, assim, dizer que a lei é uma lei contra as mulheres, né, é mentira, né, é uma mentira. Hoje eu tenho muitos clientes da área da assistência técnica que são mulheres alienadas, até porque o mercado evoluiu, a mulher foi para o mercado de trabalho, o homem entrou no meio doméstico, na vida dos filhos, e hoje em dia as mulheres são, né, em maior número, são também vítimas, né, alienadas nesse processo. Bom, e aí eu comecei a trabalhar, então, engatinhando na assistência técnica jurídica, porque quase ninguém fazia isso aqui no Brasil na época. E, na verdade, a questão da perícia entrou na minha vida há mais ou menos uns 15 anos, tá? Então, a minha prática inicial foi como assistente técnica forense, né, que uma postura profissional que parcial, a gente entra como defesa da parte, embora eu tenha desenvolvido ao longo do tempo uma busca, né, junto aos peritos e junto aos advogados e junto às partes, trabalhar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, mesmo como assistente técnica, que é contratada pela parte. Bom, a perícia dentro da vara de família, ela eu gosto muito de trabalhar com perícia, né? Apesar de ser um, um trabalho muito árduo, muito pesado, e assim, fechar um laudo pericial é algo que gera um nível de angústia, né? A gente, até porque eu costumo fazer um trabalho bem extenso, várias entrevistas, aplicação de testes psicológicos, entrevistas com as partes, avaliação psicológica das crianças e adolescentes envolvidos das partes, contato com escola, com profissionais que acompanham. Então, assim, para que nós possamos ampliar ao máximo o conhecimento e entendimento daquela dinâmica, porque em direito de família, a maioria das demandas são o quê? São das ações de guarda compartilhada, guarda unilateral, convivência, regulamentação de convivência, ampliação de convivência. E nesses processos, né, as acusações de abuso, de forma geral, né, o sexual, psicológico e físico. E esse tipo de acusação, principalmente uma acusação de abuso sexual, elas geram nas famílias, né, como é que eu posso dizer assim, dores, né? Assim, essas famílias que chegam a nós, elas já estão envolvidas em dores, né? A grande maioria desses processos vem de casamentos, relacionamentos desfeitos. Às vezes não são nem relacionamentos. Eu pego alguns processos ultimamente, assim, onde a pessoa teve uma relação sexual e dali surgiu um filho. As pessoas mal se conheciam. Então,
mas uma grande parte desses processos vem de relacionamentos desfeitos. Então, as dores, né, elas estão sempre presentes. E os conflitos decorrentes, e muitas vezes as pessoas não dão conta, né, de lidar com esses conflitos, de serem flexíveis, de poderem escutar um ao outro, e acabam dentro do judiciário. Bom, falando e abordando a questão das perícias em casos, né, de acusação de alienação parental, o perito ele tem que entrar com a escuta totalmente ativa. Ele está ali para poder ouvir as partes envolvidas e buscar avaliar, né? Por exemplo, se a gente tem uma acusação de abuso sexual, ou físico, ou psicológico, nós temos que ter a cabeça aberta para saber, será que pode ser que seja abuso sexual, físico e psicológico, né? Existe. Agora, será que é? Será que é alienação parental? Porque o grande problema de uma parte grande dos profissionais, e aí eu não falo só dos psicólogos, eu falo dos assistentes sociais, eu falo dos advogados, eu falo dos magistrados, dos promotores, dos delegados, ouvir algo e partir, né, da premissa de que ouvi uma criança dizer, por exemplo, que o papai botou a mão na minha perereca, né, desculpem o termo, mas, bom, o abuso aconteceu. Quando muitas vezes você tem uma criança pequena que precisa que o pai faça higiene, né, e é normal. Então, assim, só que isso, dentro de um litígio, pode ser usado para afastar, para obter ganhos. Então, assim, existe uma série de questões que, dentro de uma perícia, precisam ser minuciosamente avaliadas, que precisam ser levadas em consideração. Então, sempre que eu inicio uma perícia, eu vou entender assim, uma cronologia, por exemplo, dos fatos, né? Como se conheceram, como foi o relacionamento, como é que tipo de conflitos aconteceu no casamento, existia alienação parental dentro do casamento, né? Ou a participação dos dois era efetiva, né? Na hora que se separou, a relação do pai ou da mãe com os filhos era boa, quando se separou passou a não ser. Como é que eles passaram a lidar com essa convivência pós-separação? Como é que ficou a questão dos alimentos, partilha de bens? Em que momento, por exemplo, dessa linha do tempo, né, da separação, aconteceu, por exemplo, uma acusação de abuso sexual, né? E antes disso, existiu alguma desconfiança, né? Então, assim, existe uma série de questões que nós precisamos investigar, né? Aquele que acusa, por exemplo, ele tem um histórico de abuso sexual, por exemplo, né? Como é que esses pais vivenciaram a relação com os próprios pais? Existiu algum tipo de litígio, né? Na separação desses pais, avós hoje, né? Então, assim, existe algum ganho, né, com relação a essa acusação? Por exemplo, o afastamento dos filhos com relação ao outro genitor? Existe algum ganho? Existe algum ganho financeiro? Né? Algum ganho que seja importante? Ou, muitas vezes, isso eu acho fundamental que seja dito, nem tudo é alienação parental. Então, temos outras situações que podem acontecer que nem sempre são alienação parental. Por exemplo, eu já tive situações onde adolescentes, por exemplo, têm ganhos com acusação a um
progenitores, ou um padrasto, ou uma madrasta, por exemplo. Isso não é alienação parental, né? Ou uma outra questão, crianças ou adolescentes com questões, né, com alguma psicopatologia desenvolvida, né? E que podem, às vezes, ter alguma fantasia ou gerar algum tipo de delírio, principalmente adolescentes que podem fazer uma falsa denúncia, né? Ou temos, por exemplo, alienação parental feita por avós, por tios. Então, assim, eu não entendo, Andréia, não entendo uma perícia, né, se diz perícia, ou mesmo esses tais estudos psicológicos que dão algum posicionamento, ou dão um retorno de alguma avaliação psicológica sobre, por exemplo, a convivência de uma criança ou de um adolescente, e que faz uma entrevista com cada um, ouve a criança quando ouve, né? Eu entendo que isso é muito superficial para a gente entender como aquele sistema familiar funciona. Na verdade, as funções familiares, elas são adequadas, elas estão... o pai e a mãe representam ali a autoridade, quem são? São os avós que fazem esse papel, né? Esses pais, eles têm função de pais ou eles têm função de irmãos, né? E como é que, né, se existe alienação parental, né? E aí a alienação parental compreendida como uma forma, né, de desqualificar, né, e fragilizar os vínculos afetivos de crianças e adolescentes com seus pais, com seus avós, com sua família extensa, né, compreendendo a alienação parental como algo que prejudica e compromete a convivência entre pais e filhos e família extensa, que é algo tão importante para a formação do desenvolvimento emocional, psicológico das crianças e adolescentes. Na verdade, a família é a estrutura e é referencial de segurança para essas crianças. Então, eu queria que vocês imaginassem vocês, enquanto criança e adolescente, ouvindo, por exemplo, que seu pai é alguém que não está nem muito aí para você, né? Ou que seu pai abusou de você sexualmente, ou que a sua mãe é negligente. Oi? Deixa eu te interromper só um pouquinho. Segura esse ponto aí, não Tá. perde. Nós, dois advogados nossos, a doutora Ana Lúcia, nossa diretora, secretária-geral, e também o doutor Fernando Zanella, eles trazem aqui a necessidade de entender a sistemática do arranjo familiar. Essa é uma fala do doutor Fernando, né, acompanhando o seu raciocínio aí. E a doutora Ana, ela traz que questões sistêmicas, os fatores de repetição de padrão familiar também devem ser analisados. E aproveitando essa sua fala, esse gancho, ontem, no grupo de estudos de alienação parental, nós fizemos uma reunião e eu fui convidada para conduzir a reunião e o nosso tema era o papel do advogado nas questões que envolvem alienação parental. E agora te ouvindo falar, né, com essa fala cuidadosa, né, porque quando eu digo que nem tudo é alienação, eu tenho uma fala cuidadosa, não é? Eu preciso entender. Aí o Fernando traz para nós. É necessário entender o formato, o arranjo familiar. E a Ana traz a questão sistêmica das repetições de padrão familiar. Que às vezes, né, essa repetição, ela é uma repetição, é cultural naquela família, né, com aquele núcleo, não digo núcleo, com aquela família mesmo. E aí essa coisa vai se repetindo e de repente um terceiro entra na família, né, que é um pai, pode ser uma mãe, e aquilo choca, porque não é o costume da família dele. Não E é aí ele traz habitual. a fala da alienação, né, questão que nós não podemos ignorar de jeito nenhum. Mas só para finalizar, ontem, nesse diálogo que nós tivemos, a minha fala, que eu trouxe para os colegas, é um grupo grande, um grupo interessado, muito sério, que trata a questão da alienação parental com muita seriedade, o cuidado,
não é? O olhar cuidadoso do Uhum. advogado, a Isso. escuta ativa, não é? Aquela sensibilidade para entender que muitas vezes aquela fala não pode ser levada a termo para uma peça Uhum. processual, porque ela pode trazer um problema enorme, não é? Então, te ouvindo agora, né, só para corroborar com a sua fala cuidadosa, eu deixo aí anotadas essas questões que os colegas trouxeram aqui. Adriana, e assim, eu acho essa questão fundamental, porque assim, eu sempre falo assim, vocês são a porta de entrada, né, para esses processos. Então, se vocês, enquanto advogados, né, não têm esse cuidado refinado, aí que dizem, ah, mas a gente não é psicólogo. Até o psicólogo tem que ter, porque muitas vezes o que acontece? Esses conflitos antes de ir para a justiça, muitas vezes vão para os consultórios psicológicos. Então, esses psicólogos muitas vezes também não têm preparação para isso e fazem um monte de besteira. E depois, o advogado, porque vocês são porta de entrada, vocês são peça fundamental nessa história. Né? Então, assim, se vocês não têm esse viés refinado, vocês acabam comprometendo, né, a vida das crianças e dos adolescentes, das famílias como um todo. Né? Então, assim, eu tenho muito advogado, né, principalmente aqui do Rio, porque aí são coisas que eu tenho que fazer presencialmente, me encaminham muitas vezes essas crianças e adolescentes para que eu avalie de forma parcial, tá? Para que eu avalie psicologicamente, que eu escute essas crianças com todo cuidado, né? Eu sempre digo, se isso for feito, que eu não estou ouvindo a outra parte, se for o caso de não ouvir, né? Que isso tem que ser olhado, isso é como assistente técnica, tá, gente? Só para vocês entenderem, não sei se eu estou fazendo confusão. Para que depois seja visto por um perito o perito é que vai ver a família como um todo. Mas muitas vezes os advogados falam assim, André, às vezes é para segurança. Primeiro, às vezes pode ser para embasar a ação. Mas muitas vezes é para o advogado ter segurança de com quem que ele está trabalhando. Será que aquilo é um abuso sexual mesmo? Será que tem um uso da acusação? Será que eu estou lidando, né? Eu estou com dois casos assim. Que dois advogados me encaminharam porque acham que a pessoa tem algum problema psiquiátrico. E aí o advogado não quer se deparar no meio do caminho com uma situação complicada como essa. Né? Então, é uma mãe que está fazendo uma acusação de abuso sexual, mas ela tem um diagnóstico lá atrás que ela não me relatou ainda, que é uma aposentadoria por um diagnóstico complicado, diagnóstico psiquiátrico complicado. Então, os advogados fazem isso, pedem isso para embasar uma ação, e aí a gente pede uma ampliação dessa avaliação, ou justamente para que eles tenham segurança para trabalhar. Então, isso fala de um refinamento, de uma busca para poder atuar da melhor forma possível e orientar esses clientes da melhor forma possível. Né? Então, assim, os autores mais novos, né, sobre alienação parental, que falam da forma da avaliação mais atualizada, eles começam fazendo recomendações aos advogados, porque a gente sabe o quanto vocês são importantes no direcionamento desses processos. Né? Então, na hora de litigar mais ou litigar menos, botar fogo no parquinho, né, ou não botar, ou orientar esses pais quando você sabe, né, melhor com o que você está lidando. Então, também corroborando a tua fala e a fala de vocês, né, eu acho assim, a atuação de vocês é primordial. A nossa também, quando se esbarra num consultório, né, eu dou aula para muito psicólogo, então a orientação sobre o que se fazer, porque muitas vezes você está na clínica e alguém pede documento psicológico, pede laudo psicológico, então assim, isso é uma complicação. Então o psicólogo também também acaba sendo muitas vezes comprometido até eticamente no conselho por causa disso. E assim, o meu feedback para vocês aí e eu
fico muito feliz, né, quando eu vejo profissionais se especializando, fazendo grupo de estudo, né, assistindo live. Então, é isso. Então, Adriana, só me ajuda aqui para eu respirar um pouco. É, então, não sei se tem mais alguma questão, Na mas verdade, na verdade, André, a nossa maior preocupação, né, e eu venho tratando essa questão com o grupo de estudos, é uhum, sempre como agir. Não é? Pelo menos o grupo de estudos aqui da OAB Subseção Lapa, é como agir diante do cliente, que muitas vezes vem ao nosso escritório cheio de raiva, uhum, cheio de ranço, né? Cheio de tristeza, muitas vezes vivenciando uma situação de violência, outras vezes promovendo uma situação de violência. Não é? Então, o que nos preocupa, né? O que me preocupa como advogada que atua na área e também como diretora aqui na subseção, esse grupo de estudos de alienação parental se formou diante de uma necessidade que nós tivemos de fazer parcerias, né? Dialogar com outras fontes, dialogar com o Judiciário, dialogar com o Ministério Público, dialogar com os psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais. Né? Eu falava com o grupo que eu nunca dei tanta importância para a perícia social como eu tenho dado agora, depois de participar das reuniões do grupo de interdisciplinaridade lá do IBDFAN, que uhum, você também participa. sim, sim. Porque é uma perícia que ajuda demais, né? Que mostra um lado que muitas vezes a gente ignorava. Ah, deixa o assistente social só ver se tem quarto da criança, É, está tudo pronto. Né? Nas questões que envolvem guarda, a famigerada guarda, não gosto do termo, mas é o que nós temos para hoje, né? Nós trabalhamos uhum, a questão da uhum, guarda e uhum, da convivência familiar, constitucional, importante, necessária, não é? Não a visita, mas. Então, dentro desse quadro todo, muitas vezes nós recebemos pessoas que dizem: eu não vou permitir, eu quero uhum, guarda lateral. Ele já tem uhum, outra, ela já tem outro. E eu não isso, vou permitir, eu não vou dividir essa criança com ele, porque é meu, porque eu vou viajar, uhum, porque é minha mobília, muitas vezes. sim, Então, nós temos visto sim. aí pipocar essas questões que envolvem mudanças de Nossa, domicílio, sem comunicação. isso depois da pandemia, então, né, Adriana? Pois é. É muito, eu recebo muita perícia, né, com esse tipo de demanda, viu? E, Pois e, é. Então, a gente e é percebe, complicado. André, que o viés, né, o gatilho para a prática de alienação ou para essas falas abusivas, né, essas falas egoístas, essas falas que elas, como é que eu posso dizer? Ela objetifica a criança passa a ser um objeto, a criança é minha, a criança vai, a criança volta, o adolescente vai. Isso também acontece com a pessoa idosa, nós sabemos disso. Então, como é que esses genitores cheios de ranço, cheios de ira decorrente da conjugalidade mal resolvida e dissolvida, age Uhum. diante de um advogado que não está ah, é, tecnicamente capacitado para lidar com o tema? Capacitar. Ele vem, ele descarrega, não é? Quando nós trazemos um profissional como você para dizer como é que a perícia acontece, como é que deve ser esse olhar, não é porque eu quero que o advogado fique igual a você. É Não, óbvio que não, não, a sua não, não, capacitação é uma, a não. nossa é outra, mas que eu tenha responsabilidade com relação a isso. Você em meia hora trouxe aí relatos absurdos de questões, relatos de situações que vêm à sua clínica, né? Faça Uhum, essa análise, situações é, imputações de abuso que não aconteceram, uhum, imputações de abuso psicológico que também não está acontecendo, uhum, falta de harmonia e de respeito à Constituição Federal, ao Estatuto da Criança, ao direito da criança de convivência familiar. sim, Então, sim, quando nós trazemos um profissional como você, André, é para que todo. Porque essa live, embora ela vá para o público todo, mas nosso foco é a sim, advocacia, não é? sim, Aqui na sim, Lapa, o doutor me conta, o foco é a advocacia. Nós queremos mostrar para o advogado que até na hora de escolher o assistente técnico, até na hora de se posicionar frente a um perito, ele precisa entender que essa pessoa ela está muito atenta a tudo.
não é? E Uhum, ontem, sim. André, eu falava com os colegas advogados o seguinte, cuidado, porque nós temos muitos colegas que escrevem muito bem. Então, às vezes, você Uhum, compra uma guerra que não era para ter sido comprada. Você compra um uhum, abuso que não aconteceu. Você compra uma situação que não aconteceu, coloca no papel. Quando você bem desespera, você já inverteu, guarda, você já suspendeu a convivência que necessária para aquela criança, às vezes, em tenra idade. Então, precisa uhum. tomar muito cuidado com É, isso. E é nessa hora que a sua fala impacta para nós, é, entendeu? Adriana, e até porque, assim, muitas vezes, né, o, o próprio processo judicial, se ele já está em andamento e você tem um cliente que você está ali trabalhando para ele e acompanhando, muitas vezes isso é uma coisa que esse cliente ele acaba ficando doente no meio do caminho, né, em função do litígio. É, e por estar doente, porque, por exemplo, estou falando de uma situação que eu vou só trocar os personagens, tá? Um cliente meu que tem uma história de uma falsa acusação, ele conseguiu manter a convivência assistida da mãe, só que o litígio processual e o litígio entre os dois é tão grande que o que aconteceu? A pessoa acaba ficando tão doente que aí ele quer gravar os filhos o tempo inteiro. E aí ele quer gravar e aí acaba fazendo perguntas indutivas, coisas que ele não fazia. E aí daqui a pouco a criança está repetindo está falando umas coisas que não tem coerência. E ele acredita piamente. Aí o advogado vem assim, André, olha só, avalia essa criança, porque essa criança por mais que a gente acredite nesse pai, porque a gente viu que lá no início a coisa, essa criança está ficando, já está gerando falsas memórias. Esse pai, no intuito de proteção, ele está desprotegendo essas crianças. E aí ele pediu para eu avaliar essa criança, e eu estou avaliando, e eu estou vendo exatamente isso. Né? Então, são coisas que a gente vai vendo na prática, né, do dia a dia e que a gente vê o quanto faz diferença um advogado que tem esse olhar e diz assim, dá uma olhada para mim porque eu estou preocupada, né? Ou ainda daquele advogado, que tem advogado que acha que assistência técnica não tem a menor importância. Aí te manda lá na hora que viu o laudo pericial que foi ruim, aí vem no desespero, né? Diferente daquele que diz, olha só, a Andréia, ou a Mariazinha, ou a Joaninha, tem uma proposta de trabalho e eu acho importante você fazer todas as etapas, né? Porque a questão do trabalho do assistente técnico é uma construção. Né? Então, para que ele chegue na perícia já, assim, mais tranquilo, né? Sabendo se colocar, sabendo se posicionar. Né? Então, o advogado ele faz toda uma diferença, porque, assim, às vezes, eu tenho processos onde o advogado que encaminha é um advogado que não é de família. Gente, parece que ele está falando sobre, né, empresa, né? E aí você vê o estrago que isso faz no processo, que faz na vida das pessoas. Então, o que eu vejo que eu entendo, né, que o advogado precisa se articular com os diversos profissionais, né? Acho que muito do que vocês estão fazendo, né, que é assistir uma live, quer trocar ideia, quer fazer grupo de estudo, para poder afinar o conhecimento e saber, de repente, identificar, ó, tem alguma coisa aqui que não está batendo, né, na fala desse cliente. Me explica isso melhor, deixa eu ver as provas, né? Porque a gente, enquanto perito psicólogo, né, esse é um dos grandes diferenciais da área clínica, a gente precisa, né? Vocês, claro, estão dentro disso, mas o psicólogo não entende que ele tem que ler o processo, né? Que ele tem que ter acesso às provas processuais. Então, o advogado, nesse sentido, precisa, primeiro que o advogado tem que saber o que um assistente técnico faz, né? E depois entender, saber a importância disso e saber indicar. Dizer qual a importância de uma assistência técnica frente a um processo, frente a uma perícia.
Vou saber, claro que vocês não têm que identificar que a pessoa tem uma psicopatologia, mas eu vejo que os advogados de família, eles acabam desenvolvendo uma anteninha psicológica, né? Quando a pessoa está ansiosa demais, ou quando ela não fala coisa com coisa, né? Então, Andréia, dá uma avaliada aí, porque eu acho que tem, né? Será que essa acusação de violência doméstica ela é verdadeira? Dá uma avaliada nisso, né? Então, é, André, eu fico tão preocupada que às vezes eu percebo, principalmente com a jovem advocacia, porque eles chegam, aliás, eles chegam não, eles amam o direito das famílias, mas fazer um divórcio, fazer uma partilha, não é? Orientar, deixar tudo acertadinho, não é lidar com conflito parental, né? Com uma uhum, prática de alienação, com muitas vezes essa questão que você acabou de colocar, com essa prática, essa instalação de falsas memórias na cabeça das crianças, porque isso pode ser muito sério. Muitas vezes os conflitos que envolvem a criança, conflito de lealdade com um e com o outro, que sempre tem, mas às vezes ela se anela mais a um e acaba sugerindo práticas que não aconteceram contra o outro. Então, uhum, o que acontece? Ele lida com aquilo, mas não sabe. Então, ele fica muito refém. E aí, nós falamos, olha, no nosso grupo, nós temos vários psicólogos, né? Nós temos pessoas que podem te auxiliar, assistente social, procura, faz uma assistência, a perícia precisa ter um norte. O assistente técnico vai ter que conversar com essa perita, vai posta ter que ver o que, perita. que, o que, que é importante trabalhar ali. Então, além do nome alienação parental, além do movimento de revogação ou de manutenção, além das falsas alegações de que a alienação parental é para proteger o homem ou proteger a mulher, esse advogado precisa entender que quando ele tem uma criança, no meio de um conflito parental, no escritório, na mão dele, ele precisa estar capacitado para lidar com aquilo. Senão é melhor Uhum, ele fazer parceria e trazer um colega capacitado. sim. Porque é muita responsabilidade. Entende? Então, assim, quando eu falo de abuso, falsa denúncia que destrói a vida de uma pessoa. Tem um caso numa cidade pequena, onde a mãe ela acusa o pai de abuso sexual da filha de 5 anos. Isso é muito sério. Acusa Uhum. o avô, acusa o pai e fala que o tio também viu e fala sem nenhum Uhum. critério e E sem todo ter mundo sabendo prova de disso. nada, né? Entende? Uhum, Então, assim, é uma história que até que se explique que não, o Conselho Tutelar da cidade já sabe. O juiz, normalmente, graças a Deus, eles têm o pé no chão com relação a isso, né? Mas existem alguns advogados que são persuasivos, eles ficam ali tentando, vamos suspender convivência. Então, assim, nós precisamos capacitar essa turma essa uhum. rede de proteção para lidar com esse tema, André, porque é tudo muito sério. Às vezes parece que eu estou nervosa, os meus colegas falam, nossa, mas porque é muito sério. Até ontem eu gravei um videozinho para o nosso grupo de estudos, que a gente soltou vários vídeos de conscientização hoje. O que, que você sente quando você pega um caso desse? Eu não sei, eu acho que não é normal, não é correto normalizar a falta de convivência. Uhum. Esses dias estava numa audiência, a mãe sorriu para o juiz e falou: Ai, ele não quer, o meu filho não quer ir com o pai, Não o que, quer que ir eu com vou o pai. fazer? Ele não quer. Eu não Quer, tenho como ele não obrigar, não tem como é? obrigar. Uhum. Eu olhei, falei para isso não é normal. Não é normal uma criança de 7 anos dizer que eu odeio o pai. Alguma coisa a criança está ouvindo. Assim como um pai que muitas vezes pelo viés patrimonial impõe situações a uma criança e não é normal não querer voltar para casa da mamãe, não querer conviver Uhum. com a mamãe. Não é normal. Então, normal é uma convivência harmônica, guardadas as suas possibilidades financeiras, quem pode, quem não pode, Quem quem leva pode. para praia, quem leva para Disney, não é? Quem dá carinho, quem é mais impõe mais regras. Isso é normal, não é? Então, É. tudo isso que você traz, a falsa denúncia de abuso, a falsa denúncia de alienação, porque o mau uso da lei, Uhum. o mau uso da lei Por de aí, alienação né? parental também corroborou para esse pedido de esses tantos pleitos de revogação. O mau uso.
Nós Sim, temos sim, institutos sim. maravilhosos, Lei Maria da Penha, Lei Henri Borel, Lei de Alienação Parental, o próprio Mas nosso também Estatuto. se usa, também são usados de forma É inadequada, um muitas vezes, né, Adriana? abuso, E nem é um por isso abuso. e nem por isso se quer revogar essas leis, né? Então, eu assim, fico realmente muito preocupada com isso, né? É claro que você está falando uma coisa importante, que é essa questão da convivência, que é estranho mesmo, né? Assim, a gente, em muitos casos, vê essa questão da recusa, né, de crianças e adolescentes. Isso com adolescente é muito pior. E aí, muitas vezes, quando você vai avaliar de perto, você vai entender as alianças, né, que existem dentro daquela família contra, por exemplo, o genitor que está do lado de fora. Né? Como eu tenho uma que, né, ela se aliou ao padrasto e não quer o pai de jeito nenhum, mas espera aí, né? E aí, o que você faz? Não, então, olha só, não, você que decide se vai ou não vai. Isso, gente. Como assim você que decide? Você tem 11 anos, é você que decide, né? Então, a gente ouve cada coisa. Agora, assim, por um outro lado, né, os casos de alienação parental, né, em litígio familiar, elas são frequentes, né? Muitas vezes misturadas com questões das dores das pessoas envolvidas, da dinâmica, muitas vezes da dinâmica dos dois, né? Mas, assim, desqualificar é alienar, entendeu? Independente de qualquer coisa, ela tá ali, você não tem que desqualificar o outro, né? Só que existem situações, por exemplo, de abuso. E eu conheço, né, tem um processo assim onde um adolescente, um adolescente menino, né, um rapaz, e ele recusa, né, a ver o pai. Mas assim, existe no processo um histórico de violência com prova gravíssima. E aí, assim, só que o processo está tão longo que ninguém lê mais. Aí daqui a pouco passa um tempo, porque ela tem que, né, ele tem que conviver, porque ele tem que. E às vezes é, é complicado, sabe? Então, assim, de novo, cada processo é um processo, cada perícia é uma perícia. A gente tem que olhar aquilo com todo cuidado. A convivência tem que ser preservada, né, bota aí 99,% dos casos, preservada ou com assistência, ou virtualmente, tem que ser preservada, gente. Isso é estrutural para o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças e dos adolescentes. Então, é disso, né, que a gente fala com relação à lei, né, que é uma forma de garantir essa convivência, mas a perícia ela tem que ser sempre muito bem detalhada e muito bem cuidadosa, né? No sentido de compreender se a gente tem ali uma dinâmica abusiva, né? Em sendo abusiva, né? Quais as sugestões que o profissional pode fazer frente a isso, porque, inclusive, assim, alienação parental é uma forma de abuso psicológico. E isso é mais complicado. E uma outra questão que eu queria levantar, que a gente tem ainda tem pouco tempo, né? Mas eu vejo que muitos dos peritos ficam muito em cima do muro, sabe? Principalmente quando se fala de alienação parental, de abuso psicológico, aí se descreve, se coloca, acaba colocando a questão na conta da briga entre o ex-casal, do litígio parental, e ah, não, não, mas não existe alienação parental, não. Oi? Você tem prova de desqualificação, de impedimento de convívio, de impedimento à participação na vida dos filhos, de mudança de residência, né? Então, entendo eu que o perito, quando verifica que realmente existem indícios de uma alienação parental, ele tem que se posicionar claramente.
independente até do, né, porque eu não sei se vocês sabem que o Conselho Federal de Psicologia soltou uma nota contra a alienação parental para variar. Então, Sim, nós sabemos. né, Mas, então assim, eu, né, até porque eu consigo contrapor todas os questionamentos deles lá, e eu não, assim, se eu encontrar uma alienação parental, indício de alienação parental, eu vou colocar. O que eu vejo que muitos dos peritos não fazem isso. Agora, aí a minha pergunta, Adriana, se fosse o indício de um abuso sexual físico, não iam colocar? Ah, porque aí é abuso psicológico, sabe? É uma coisa que não é, não é tão perceptível, né, quanto seria, ou mas, emba- é, ou não embaralha tanto o estômago, né? mas Então, sabe, Andréia, só fazer um comentário. Isso também acontece com a violência contra a mulher, né? uhum, Agora, com o protocolo de gênero, a gente consegue dar um holofote maior a essa sim, questão e trazer todos os formatos de violência para a discussão e fazer, pelo menos, com que o magistrado se posicione e diga isso é, isso não é, eu não uhum, vou ver, eu fundamente aquela decisão. Mas é até meio ruim falar isso uma sexta-feira, fim de dia, mas às vezes a gente percebe que se o sangue não escorre, a coisa não vai para o papel. Então, como assim? A exato. violência psicológica existe, ela existe. É claro que muitas vezes ela é cavada, né? A gente tem é o mau uso, mas a regra não é o mau uso, é o bom uso. Então, Uhum, quando o Conselho Federal de Psicologia vem com essas questões, né, a gente só fica mesmo, nós advogados, né, acreditando no critério, no formato de conduta, na forma como vai agir o bom profissional. É como você disse, se eu enxergar, eu vou colocar, né? uhum, É que muitos ainda têm muito medo, né, André? sim, sim, sim. Inclusive do próprio conselho, entendeu? Então, assim, eu não estou fazendo nada errado. Eles dizem, inclusive, para. Eles chamam a lei de ilícito, né? Assim, uma coisa assim que. Então, assim, vou fazer, né? Assim, e de novo, eu não embaso a perícia só nos atos, né? Estão como prova, não é isso. Eu vou avaliar. André, Oi, oi. é umas perguntas aqui, Tá. talvez até É, ajude para você é. E continuar aí, até falando. para gerenciar É, nosso horário aí. É. Não, não, tá tudo bem. O Leonardo, que é inclusive o coordenador do nosso grupo de doutor Leonardo é coordenador do nosso grupo de estudos. Ele fala: o Conselho de Psicologia prefere que outras áreas descubram antes a existência do fato social da alienação parental. Ele coloca. Tem mais um comentário, né, do doutor Wilton Ferreira. Ele diz: de que forma o profissional deve se portar no caso de uma das partes estar mentindo? Ele coloca, né? E depois, uma psicóloga nossa também, do nosso grupo, doutora Miriam Basaglia, ela coloca assim, um assistente técnico bem preparado pode auxiliar o advogado a esclarecer melhor a questão trazida pelo cliente, verificando se existem indicativos de alienação parental, dentre Uhum, outras situações, né? E mais um sim. último comentário da nossa presidente da Comissão de Direito Sistêmico, ela coloca, o advogado, especialmente de família, precisa entender de gente. Né? Então, fica esses comentários para poder corroborar com as suas manifestações aí, É, é, sua fala, é né? isso aí. Nós ainda temos 10 minutos, viu, André? Fica à vontade. Bom, deixa eu só organizar minha cabeça aí com relação a esses comentários. Assim, a gente precisa entender de gente mesmo, né? O conselho, assim, eu não perco nem muito mais tempo com isso, não, sabe? Assim, e aí vem aquelas blá 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 de novo, de Gardner e etc, etc, quando a situação é outra, né? Atos de alienação parental existem, ponto. A gente tem que, numa avaliação pericial, ampliar isso. Eu não vou ficar só, porque fez isso, fez aquilo. Não, eu vou avaliar psicologicamente as pessoas envolvidas, vou avaliar sistemicamente aquela dinâmica familiar e me posicionar com relação ao que eu avaliei. É isso, né? Se eu vejo, né,
critérios ali, indicadores de uma alienação parental, eu vou colocar, né? Da mesma forma que muitas vezes, né, acho que uma observação, né, que o assistente técnico, ele tem, claro que a gente não tem acesso, né, na maioria das vezes, à outra parte, mas entendo que é a nossa função ajudar também o advogado, como eu falei, a é, é, um, trocar ideia com o advogado no sentido de, olha, é alienação parental, não é? Nossa, quantas vezes, assim, olha, essa pessoa tá exagerando, como é que a gente pode, né, eu dizer assim, olha só, fulano de tal, para você conseguir, né, estabelecer o seu convívio com o teu filho, você precisa se cuidar, precisa se tratar, né? Andréia, já tive situações, né, que foram situações poucas, assim, mais graves, de no meio do caminho descobrir que a pessoa era um alienador quanto mais, entendeu? Então, e eu sentar junto com o advogado e dizer, olha só, a gente não pode trabalhar assim, né? Isso que você está fazendo vai fazer mal ao seu filho, isso é um tiro no pé, né? Contra você, um tiro no pé, e a gente não pode... né, a resposta de um deles foi assim, faço e vou continuar fazendo, e é isso mesmo. Eu falei assim, então tá bom. Sinto muito, eu não posso trabalhar com você. Né? O outro também, assim, uma pessoa extremamente litigante, eu acho que ele tinha uma questão psicótica. E assim, tudo eu ia bater na delegacia. E eu falei, desculpa, eu não trabalho assim, entendeu? Eu devolvi dinheiro, inclusive. Então, eu acho que, né, o trabalho do assistente técnico é muito nesse sentido. E eu acho que não é dizer que esses processos eles geram angústia na gente profissional, né? E gera mesmo, gera na gente psicólogo, gera em vocês. Então, assim, o bacana de um grupo de estudo é esse, né? Das nossas, né, Adriana, conversas interdisciplinares. A gente troca ideia porque a gente volta e meia se esbarra em situações diferentes, assim, meu Deus, eu achei que eu já tinha visto tudo, né, nesses anos todos de trabalho. Aí surge um negócio pior ainda, né? E aí você para, revê, olha, estuda, e o nosso trabalho é esse, né? Em psicologia a gente André, costuma fazer a supervisão, um André, grupo de estudo. Oi, Edra. desculpa. Não sei se você lembra daquele curso que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez na época da pandemia, que era a psicanálise da violência doméstica. A gente falou Sei. bastante sobre, foi falado bastante sobre luto. Acho que eu tive em algumas aulas lá. E eu sempre ficava preocupada, né? Depois o Ministério Público também fez aquele curso com alienação parental, com a Patrícia Esse eu Pimentel. dei aula. Tá, deu aula, inclusive. E assim, eu penso, ontem eu falava com o grupo de estudos de alienação, com os advogados que lidam com o tema estão lá. Então eu falava Uhum. com eles o seguinte: coloca no contrato que se você identificar a prática alienatória pelo seu cliente, você pode abrir mão do caso, porque não vai Uhum. contra os seus Uhum. princípios, os meus. Né? E outra coisa também, é necessário que essa pessoa muitas vezes faça uma boa Sim, terapia. Porque sim, assim, às vezes sim. ela não. Às vezes, o único lugar que ela tem para o litígio é o judiciário. Eu Para o vi já. diálogo, não é nem para o litígio, para o diálogo é o judiciário. Então, Exatamente. as Para ações não vão para acabar. continuar atrelada naquela relação, para Isso, tentar resolver algo internamente. isso É aí. isso, né? Só que assim, é um lugar que é errado, né? Nesse sentido, porque muitas vezes ele vai acirrar aquele conflito, né? É, então, assim, se a gente consegue, né? Muitas vezes o advogado junto com o assistente técnico, né? Junto com o próprio perito depois da perícia encaminhar essas pessoas para projetos, para psicoterapia, né? Então, muitas vezes, as indicações que eu faço, às vezes a gente consegue, né, na perícia que a pessoa vá a tratamento, que comprove nos autos que está em tratamento, né? Por exemplo, principalmente em casos de alcoolismo,
de uso de droga, porque aí não está convivendo ou convive assistido, mas quer conviver plenamente, então, e não se trata, e não acha que entendeu? Então, assim, e aí o advogado está lá brigando, né? Quando uma pessoa que tem um histórico de alcoolismo com comprovação, né? E não diz, olha, eu só vou pegar esse processo se você tiver em tratamento. E tem prova cabal de alcoolismo, por exemplo. Então, é aí que entra a palavra inaptidão, não é? A lei fala disso, desde que Uhum. sejam aptas para o exercício da guarda compartilhada. Não Sim, é? sim, É uma palavrinha sim, pequenininha. Você está apto sim, emocionalmente, fisicamente? Não tá, né? É o outro lado da moeda. Não, estou sim, aliena. Não, você está inapto para a convivência, inclusive. A criança é que precisa de você. sim, Ela sim, precisa. Você é apto ou inapto. Mas nós temos que oferecer segurança sim, para a criança. Eu já trabalhei num caso que eu falava, não é, o meu cliente não quer, eu estava pelo pai. O meu cliente não quer, mas a criança do meu cliente precisa da mãe. E eu tive que convencê-lo disso. É o seu uhum, filho que precisa da sim, mãe. A mãe, do jeito que tiver, adoentada ou não, assim como se fosse o pai também, mas a criança vai ter que conviver. Eu só preciso proporcionar um ambiente seguro uhum, sim, para essa sim, convivência. sim, Por sim, quê? Porque quem que é que nós estamos protegendo ali? E esse é meu trabalho e é o seu também. É sim. criança. Não tenha É dúvida, não tenha dúvida. criança. E é isso, eu acho que quando você, enquanto advogado, diz, olha só, tudo bem, mas tem provas aqui do seu alcoolismo, mas você, para entrar nisso, você tem que estar em tratamento. Eu acho que é isso. Que você está ali olhando pelo seu cliente, mas está olhando pelo filho dele também, né? E depois, assim, porque muitas vezes essas recusas que a gente estava falando no início da live, elas têm a ver muitas vezes com essa inaptidão, por exemplo, né? Então, na forma de lidar com os filhos, ou por uso de alguma substância, ou seja lá o que for. Então, essas questões têm que ser trabalhadas, porque aí senão se diz que é alienação parental, quando na verdade a pessoa não tem aptidão para lidar, por exemplo, com uma criança, entendeu? Então, é, são vieses assim muito específicos, né, e que a gente precisa conhecer de perto, né? Então, assim, entendo que o advogado tem que fazer consultas lá com o seu cliente para poder entender, né, quem é esse cliente, né? Quem é esse cliente? Ele é alguém que está interessado no bem-estar do filho? Quem é essa pessoa? Não sei, né? Então a gente André, tem que conhecer é, mesmo, é incrível como a gente tem tanto a conversar sobre esse tema, né? muito, né? O direito às famílias ele abre um leque de Nossa. discussões inúmeras, né? E ontem, quando eu falava com o grupo lá, com os advogados, como era o papel do advogado, elenquei alguns artigos de lei, até da lei de introdução ao direito civil, do direito civil, até do Código de Ética da Advocacia, do ECA, enfim, de outros, para dizer o quanto nós precisamos ter na mão essas regras, essa legislação. Você está o tempo todo de olho, tem que estar capacitando o tempo todo, tem que estar se aprimorando o tempo todo, tem que estar buscando esse diálogo com os grupos Isso interdisciplinares e tudo mais, não é? faz muita E, diferença, né? pois é, mas assim, eu sei que o nosso horário está estourado, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, Andréia. É, sim, da forma como você puder falar, o que que você acha? Claro que a live não tem o propósito de falar sobre manutenção ou não da lei, até porque nós conseguimos trabalhar, você trabalhou sem a lei, eu trabalhei sem a lei, né? Porque eu advogo desde 97 e o que que você acha? Você acha que porque nós estamos aí agora num momento delicado e a gente sabe que o mau uso muitas vezes viabiliza essas discussões, né? Ou até, enfim. E assim, por ser hoje um dia, né, de combate, de nós termos trazido aqui tantas falas, tantos gatilhos e tantas questões que precisam ser avaliadas antes de se falar numa prática de alienação ou de um abuso e tal, para fechar essa live, o que que você tem para dizer? O que que você acha? O que que você vê daqui para frente? Você Uhum. enxerga uma dinâmica de melhora? Você enxerga um retrocesso? O que que você enxerga nesse Adriana, tempo? assim, como você, né, a gente trabalhou sem a lei. É, e lembro claramente que quando a lei chegou, né,
Muita coisa correu muito bem, né? Mas as coisas foram mudando ao longo do tempo. Eu acho que os juízes passaram a ter medo, né, de tomar decisões, né, quando viam claramente os indícios de alienação parental. Deixaram de usar a lei, né, talvez por medo desse movimento, não sei. Eu, Andréia, sou totalmente a favor da lei, né? Eu dei sugestões aí a parágrafo 5º que fala da perícia na época, então eu sou totalmente favorável, entendo que os atos, né, eles, se coibidos desde o início, eles têm um caráter preventivo, né? Então, essa era a ideia, né, de fazer com que os atos de alienação parental fossem coibidos ao início, só que tudo é muito lento, não se toma atitude, né? Eu sei que existem casos muito graves mas às vezes se tornam graves porque não foram cuidados lá no início, né? Então, trabalhos preventivos, né? Então, eu acho que junto à lei a gente teria que ter todo um arcabouço aí do judiciário, dos projetos institucionais, no sentido de dar continente a essas famílias que entram em sofrimento e entram em conflito, né? Então, assim, a alienação parental existe, né? É fato, né? E eu falo aqui que é importante o combate à alienação parental, e não só por nós profissionais, mas também se eu vejo isso no meu vizinho, no meu irmão, com os filhos dele, né? A gente está aí para entender o que é e divulgar a informação e prevenir a ocorrência disso, né? Agora, eu entendo também que, né, quer dizer, nós estamos ali, né, enquanto profissionais, fazer o nosso trabalho, agora entendo que a justiça de um tempo para cá piorou muito o posicionamento frente aos atos de alienação parental. Eu torço para que a lei não seja revogada e, se for, a gente vai ter outro jeito de buscar combater a alienação parental, né, Adriana? Então, não vamos usar o termo, não vamos usar a lei, vamos usar o termo, vamos falar de outra forma. Então, porque sim, alienação parental existe desde que o mundo é mundo, desde que as famílias existem, e a gente precisa combater porque o convívio é fundamental, né, para o desenvolvimento dos filhos em todos os sentidos, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi, não, mas... Respondeu sim. Todas as falas são muito todas as suas falas nessa live foram e são muito preciosas, André, porque nós vivemos um momento em que todo mundo diz que sabe muita coisa, né? Uhum, Então é todo mundo muito capacitado, é todo mundo muito preparado, mas nós ainda temos muitas condutas inapropriadas, né, e vergonhosas. E eu falo pela minha classe, muito. né, gozando aí do respeito de muitos colegas. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, ao papel, nós podemos nos unir, ter bastante ética para lidar com tudo isso, não é? Uhum, Então, nós precisamos mesmo nos capacitar, nos unir, buscar, e como você disse, essa propagação, né, do que dos efeitos, dos males que traz, uhum, do efeito rebote que vai acontecer a qualquer momento. Hoje falava com um cliente meu, falando para ele, vai chegar um momento que essa criança vai dar uma resposta para vocês, uhum. familiares, para a sociedade, péssima. Então, tem que estar preparado para tudo Isso. isso. Então, né, saber o conhecimento nesse tema, em todos, muitos, na maioria, né? Todos. Conhecimento é poder. Uhum, Nós, quando conhecemos, nós podemos. Isso aí não pode, né? Isso não é bacana, né? Vai trabalhar melhor essa situação. Repense, reveja. Então, o dia 25 de abril é o Dia Internacional de Combate, e não é para o advogado, para o psicólogo, para o pai que é uhum. alienado, para a mãe, para o avô, para a avó, para a família, para o juiz, para Então, todos nós estarmos atentos, né? Então, Andréia, eu é só tenho a agradecer, né? isso aí, Deixar querida, eu aí que agradeço. deixar a porta aberta para você voltar presencialmente, em outras lives, para debater outros temas,
Não é? A OAB Tá Lapa ótimo. tem esse espaço, que é o Doutor Me Conta, toda segunda, e agradecer, Tá né? ótimo. Eu que agradeço o convite, sempre bom falar para pessoas interessadas, né? E falar sobre o tema, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Até porque, assim, só fechando a tua fala, assim, a importância maior é para as crianças, né? É isso. Quanto mais as pessoas souberem, mais talvez elas intervenham e a gente trabalhe com a prevenção, é isso. Tá bom? A live fica gravada na página da OAB. Quero agradecer a Aham. todos que acompanharam, todos que vão ver a live, agradecer em nome da diretoria, nosso presidente, doutor Wagner Luiz Dias. Eu estou vice-presidente com ele, também agradeço a doutora Ana Lúcia, que estava junto conosco na live, que é secretária-geral, doutora Karina, que é presidente da Comissão de Direito das Famílias, doutora Sabrina, nossa tesoureira, e doutor Caio, nosso secretário adjunto. Nós não podemos estar todos na live, mas toda segunda-feira nós temos uma live. Doutor, me conta. Hoje trouxemos a doutora Andréa Calçada, a live vai ficar para vocês verem, né? Os contatos dela são fáceis, porque é só clicar, tem aí o direct. Hoje nós temos essa possibilidade, creio que ela vai atender vocês, vai tirar dúvidas, vai Fácil, fácil. encaminhar para algum assistente, enfim. E agradecer a doutora Andréa, que é uma querida, uma amiga, Aí. uma parceira de trabalhos, né? E É deixar a mútuo, é porta aberta mútuo. aí. Tá Tá bom, bom, gente. Eu pessoal? estou à disposição, tá? Para quem tiver dúvidas. Adriana, um grande beijo a todos, um bom final de semana, né? É, E é isso, porque hoje é sexta-feira, né? Hoje não é Hoje segunda. é sexta-feira. Vamos lá. Doutor Isso aí. Tiago, te vi o tempo todo. Um abraço. Até logo, gente. Vai ficar Até gravado. até Tchau, lá, gente. Andréia. Bom Tchau, final de tchau. semana. Vocês Tchau, também. tchau. Tchau, tchau.